Após mais uma derrota vergonhosa do Vasco, ontem o Vasco foi derrotado de forma vergonhosa pelo Palmeiras. E por que eu te falo que foi de forma vergonhosa? Pela atuação que o Vasco teve dentro de campo. Todo jogo eu comento isso com vocês, não é só você perder o jogo, é a forma no qual você perde. E como o Vasco perdeu ontem, sendo dominado pelo Palmeiras, sendo mais uma vez uma presa fácil na mão da equipe paulista. Tudo bem, podemos ter questionamento da arbitragem, que o juiz anulou o gol do Vasco em um momento decisivo, que o Vasco poderia buscar, quem sabe, uma reação. Só Deus sabe o que aconteceria depois daquele gol do Verratti. O árbitro viu dentro de campo, depois foi chamado pelo VAR e anulou. Já sabia que ia anular, né? Todo mundo já sabia como são as coisas, como acontecem lá com o Vasco dentro do Allianz Parque, ano após ano, e nenhuma providência é tomada. Mas falando de dentro de campo, os gols que o Vasco levou ontem foram completamente iguais. E o terceiro gol até que o Palmeiras teve, que foi também anulado depois, seria mais um gol igual que o Vasco levou. E é o mesmo gol que o Vasco vem levando todos os jogos. É um Vasco cheio de jogadores marcando dentro da área, sempre com superioridade numérica em cima do seu adversário. Se você olhar nos gols que o Vasco leva, não é nenhum gol que o Vasco está desguarnecido, que sofreu um contra-ataque, não. É o Vasco todo posicionado, com seu time todo dentro da área, que o Vasco tem essa mania horrível de afundar o time todo dentro da área. O cruzamento para trás, ou o cruzamento buscando o segundo pau, e o Vasco, os jogadores do Vasco não marcando ninguém. Você vê os jogadores do Vasco assim, olhando, vê o cara livre do lado dele, mas não marca. São erros, você pode falar de posicionamento, são erros de falta de atenção. É o que está acontecendo com o Vasco, é proposital dos jogadores, e é sempre a mesma cena que eu vou passar aí para vocês. O Léo fingindo que está interceptando, o cruzamento é igual. Ou a bola passa debaixo das pernas dele, ou a bola passa do lado, mas ele nunca consegue interceptar esse cruzamento. Ele vem vindo para trás, o Léo vem caminhando para trás e deixa o adversário fazer o cruzamento, que sempre passa. E aí é um a menos na marcação do Vasco. É sempre o Maicon olhando e vendo o adversário fazendo o gol também. É o Galdames, jogador que na partida de ontem não teve uma ação decisiva. Um bote, um desarme, nenhuma falta que você fala, porra, não, ele fez uma falta dura, nenhuma finalização pro gol, nenhum passe decisivo, nenhum passe chave, nada. O Galdames foi um jogador a menos dentro de campo e atuou novamente os 90 minutos da partida. Assim como já tinha sido no jogo contra o Flamengo. É um jogador a menos na marcação, um jogador a menos no ataque. E aí a pergunta é, por que o Álvaro Pacheco mantém o Galdames dentro de campo? Será que quando o Galdames foi contratado pelo Vasco, será que quando a 777 mandou essa carniça do Genoa, tava lá no contrato que ele tem que ser titular do Vasco? Não é possível. E aí você tem um menino com potencial, o JP, o momento dele aproveitar a oportunidade é essa. Ah, vai queimar o garoto. Cara, é o momento de aproveitar a oportunidade. Tem muito mais potencial do que o Galdames. É muito mais jogador do que o Galdames. Tem mais qualidade técnica, tem mais marcação, tem mais desarme, tem mais fôlego, tem tudo a mais do que o Galdames. Por que não está jogando? Que muita gente não percebe, mas que faz muita falta no Vasco. Quando o Vasco perde o Paulinho lesionado, se o Vasco tivesse o Marlon Gomes no seu elenco, seria o natural substituto. O Marlon Gomes é melhor do que qualquer um desses volantes que está hoje no Vasco. É melhor que o Hugo Moura, é melhor que o Zé Gabriel, é melhor que o Esforço, é melhor do que qualquer um desses volantes meias centrais do time do Vasco. E foi vendido, e a reposição não chegou. O Marlon Gomes, que era naturalmente a reposição para o Paulinho, que era um jogador que até na reta final da temporada passada estava ganhando mais oportunidades no time titular com o Ramon Dias, foi vendido e não teve reposição para o Marlon Gomes. Não existiu reposição. Jogador que saltava a pressão do adversário, jogador que carregava a bola, jogador que tinha o drible, que tinha raça e que sabia o que era ser Vasco. Foi vendido e não teve reposição. E faz falta, mais um dos que faz falta. E você pegando novamente, é o que eu falei, pega todos os gols do Palmeiras, muito parecidos. É uma marcação do Vasco toda afundada dentro da área, todo mundo olhando e vendo o adversário fazendo o gol. E aí que eu falo, é de uma falta de respeito absurda com o torcedor do Vasco. Mais uma vez, eu falo pra vocês, o cara tem que ser corajoso pra ter ido ontem ver Vasco e Palmeiras. Lá no estádio, o cara tem que ser corajosíssimo, irmão, porque tinha fortes indícios que o Vasco ia perder o jogo e perdeu. E a forma que jogou. E aí o Vasco agora tem um confronto contra o Cruzeiro dentro de São Januário. O Cruzeiro desfalcado sem o seu melhor jogador, que é o Matheus Pereira. Mas eu particularmente estou com um pé atrás em relação a esse jogo.
Da forma que esse time do Vasco joga, que eu falo aqui pra vocês, rapaziada, é o time, sem sombra de dúvidas, mais covarde da história do Vasco. E o Pedrinho, presidente do clube, não está tomando providências, cara. Está me irritando, irmão. O Léo segue jogando, o Maicon segue jogando. É capaz de no próximo jogo o João Vitor ser reserva do Maicon e do Léo. É um time que não tem lateral, cara. O que o Puma fez ontem com a bola, coitada da bola. O cara não conseguia acertar um passe, não conseguia acertar um lançamento, não acertava um domínio em campo. Tava com medo de jogar e diz que era jogador de seleção, de Copa do Mundo. Um medroso. Um medroso que não sabe dominar uma bola. Jantado pelo Piquerez o jogo todo. Que também era da seleção do Uruguai, os dois não foram convocados. Que porcaria, hein? Um esforço mole dentro de campo. É um Vasco que a gente não vê soluções. E digo aqui mais, agora tá nas mãos do Pedrinho. A janela abre dia 10. Já estamos a menos de um mês da janela de transferências abrir. E eu não vi o Vasco já com contratações certas. Já era para no dia 10 os jogadores estarem inscritos, constando ali o nome no bid para jogar. E a gente não vê o Vasco se movimentando em relação à contratação de jogadores que cheguem para ser titulares. A gente não vê. Eu não vejo o nome de um meia central bom sendo ligado ao Vasco. Eu não vejo o Vasco tendo esforço financeiro. O que eu vi ontem foi uma vergonha dentro de campo. Será que, porra, o que me indigna é que o Pedrinho entende de futebol. Ele sabe os problemas que tem no time do Vasco. E ele, quando tira 777, assume a responsabilidade pra ele. E eu não quero saber de, vou manter os salários do time em dia. Cara, eu não ligo pra isso. Com todo respeito, claro, tem que pagar a folha salarial, mas o principal é o Vasco fazer contratações que elevem o nível desse time. Compra parcelado para pagar, sei lá, quando tiver um investidor novamente. Mas o Vasco precisa de contratação. Precisa ir ao mercado e comprar jogadores. E jogador bom custa caro. Não me venha com jogador carniça. Jogador bom custa caro. Às vezes tu vai ter que pagar 10 milhões de euros em tal jogador, mas o cara vai chegar e vai solucionar o problema. É isso que tá faltando no Vasco. E no nome certo. E aí? Qual é a solução no momento? Fica aí, rapaziada. Mas é só mais uma indignação com o Vasco, mostrando esses gols ridículos que o Vasco tomou e cobrando do Pedrinho contratações. Cobrem. Você, torcedor do Vasco, vá lá no Instagram do Pedrinho, cobra a contratação de um meia central, de um lateral direito, pelo menos mais um zagueiro de preferência canhoto para jogar ao lado do João Vitor e tirar o Léo do time. E cobre Felipe Coutinho também no Vasco. Se o Vasco contratar isso, um lateral direito legal, bacana, um zagueiro canhoto bom, um meia central bom, que tem ali um nível parecido com o do Paulinho, jogador que vai chegar, que vai fazer o box-to-box no meio de campo do Vasco, e trouxer o Felipe Coutinho, aí eu acredito que o Vasco vai fazer um campeonato ok. De resto, é isso até o final do campeonato. Vergonha atrás de vergonha, vexame atrás de vexame. É isso, rapaziada. Fui.